Estou aqui no centro de Katmandu. Aos Hebreus, no capítulo 11, desejo partilhar convosco essa fala desse autor que, na minha fraca visão de entendimento, suponho ser apóstolo Paulo, pela linguagem textual, embora não há como provar. Capítulo 11 de Hebreus e o verso 13, apenas esse verso. Glória a Jesus. Nos diz assim: todos estes morreram na fé, não alcançaram as promessas, viram-nas de longe e as saudaram, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Amém. Queridos, esse texto de Hebreus, no capítulo 11, é conhecido por todos nós, os leitores da Bíblia e aqueles que a ouvem de vez em quando, como a galeria dos heróis da fé. Embora a maioria das Bíblias tenha o título desse texto como apenas pela fé, algumas se aventuram em colocar os que venceram pela fé. Mas não é errado pensarmos que esses homens e mulheres que aqui são relatados, embora, como o próprio texto diz, não exposto aqui todos aqueles que tiveram esse know-how de fé, mas aqui expostos alguns, justamente porque, como diz o autor, faltaria tempo para falar dos demais que venceram e alcançaram, pelo mesmo motivo, a fé. Mas é certo que aqueles que estão relatados aqui, em sua pouca descrição de cada um deles, mas reflete a grandeza da forma como que viveram, a coragem que tiveram de viver com altruísmo, com dinamismo em um mundo diferente daquilo que eles acreditavam. Tiveram a ousadia de se posicionarem quando todos os convidavam para serem seculares com as coisas que lhes sobrevinham. Tiveram sim a audácia de afirmarem a fé diante de um mundo que os convidava a fugir da lógica da fé. Perceba, portanto, que cada um dos que estão relatados aqui são de fato de grandes valores e que poderíamos aprender muitíssimo com cada um deles. Mas vale dizer que a ideia do Senhor não é que pudesse ter num texto ou num capítulo a exposição de alguns nomes daqueles que venceram pela fé. A ideia de Deus era que todos os seus filhos pudessem sim ter o mesmo crescimento e vencer da mesma forma como qualquer um destes aqui venceram. Mas pelo fato de estes não terem alcançado esse privilégio, então, naturalmente que possamos aprender através desses homens que estão aqui. E esse versículo que nós acabamos de ler nos ensina uma verdade muito linda. E eu gostaria de partilhar convosco tudo aquilo que o Espírito Santo colocou dentro do meu coração e submeter a minha fala dentro de uma temática. E se não for pedir muito, eu gostaria que você, olhando ou se comunicando com a pessoa que está do seu lado, pudesse dizer o tema no qual nos submeteremos esta noite a partir desse versículo 13. Diga para quem está ao seu lado: querido irmão, não deixe as dores mudar o seu destino. Repita essa frase, por favor. Diga: não deixe as dores mudar o seu destino. Eu olho para esse texto e percebo que todo homem e toda mulher foi criado por Deus com um propósito e um destino. Todo ser humano, na ideia original de Deus, foi criado com um propósito e um destino.
O propósito você consegue percebê-lo logo na informação de Deus de como ele faria o ser humano. No Gênesis, no capítulo 1 e o verso 26, Deus deixa de maneira muito clara o propósito explícito e não implícito no texto. Afinal de contas, ele diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre tudo que se arrasta e sobre toda a terra. Deus deixa claro que ele fez o homem, ou a humanidade, com um propósito definido: governar. A ideia de Deus era que o ser humano trouxesse a hegemonia do reino e pudesse este viver aqui na terra como que um governo submetido ao Espírito Santo, sim, governando toda a terra. Mas também a própria palavra, trazendo isso para o contexto do Novo Testamento, embora esteja implícito no mesmo versículo, Deus deixa-nos muito claro que fomos gerados e feitos também com um destino. Todos nós, se temos um propósito, temos também um destino. E o destino você consegue percebê-lo através das palavras do próprio Paulo, já indo para o Novo Testamento, como que testificando daquilo que foi escrito por Deus no Antigo. No capítulo 8, e lá no versículo 29, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo: porque aquele que de antemão nos conheceu, ou que antes nos conheceu, também nos destinou para sermos a imagem de seu Filho, o primogênito de toda a criação. Ele diz isso e segue a sua sequência de pensamento, mostrando que nós não temos apenas um propósito em Deus para viver, mas temos também por Deus desenhado um destino a chegar. É por isso que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Efésios, ou em Éfeso, e lá no capítulo 1 da sua carta, se você quiser acompanhar-me, você pode perceber o que ele deixou de forma clara, bonita e profética para que percebêssemos. No versículos 10 e 11, ele disse assim: de fazer converger em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto das que estão no céu como as que estão na terra. Nele, isto é, em Jesus, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Para quê? Qual é o destino? Paulo define aqui, no verso 12, a fim de sermos para louvor de sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Então dirija-se a quem está pertinho de você e diga para essa pessoa amada, diga: irmão querido, você foi feito por Deus com um propósito, mas também com um destino definido. O seu destino é ser a imagem de Jesus, e nisso ser o louvor e a glória de Jesus enquanto aqui viver. Esses são os preceitos bíblicos de nossa carreira, do que a Bíblia nos chamou e do que Deus nos escolheu para sermos. Ora, se temos isso, e a gente percebe de maneira clara que temos, todo ser humano, portanto, criado por Deus com um propósito, tem seu destino nele já definido, nasceu, portanto, para dar certo. Todo ser humano foi pensado por Deus, gerado por Deus e finalizado por Deus para ser um sucesso. Deus não fez nenhum ser humano, nenhum filho, nenhuma filha destinado ao fracasso. Desde a sua ideia original, o seu propósito original, destinando cada pessoa no original para ser um sucesso. Essa é a história que Deus escreveu para cada um de nós. É por isso que o autor Isaías, no capítulo 46, como muitas vezes já vos disse, dos versículos 9 e 10, ele diz que Deus, ele nos fez, nos terminou antes de começar a fazer-nos, assim como terminou todas as coisas antes de começar a executar todas elas, que é o Deus que começa pelo fim para depois fazer o começo, justamente dando a certeza de que aquilo que ele fez não tem possibilidade de dar errado, senão pela nossa própria vontade. Assim sendo, se Deus nos fez de maneira convicta para termos um destino, um sucesso, mas Ele também nos deu a possibilidade de escolhermos qual destino deveríamos seguir.
É por isso que pela escolha humana, pela simples vontade humana, as coisas para o homem deram errado, porque Deus designou para cada um deles um propósito de governo, mas um destino de ser glorificado. Mas a escolha de Adão e Eva, e consequentemente da geração posterior, deram a eles problemas e sobejas circunstâncias, de forma que o homem passou a escrever a sua própria história. Logo perceba que Deus tem sim definido o meu destino. Ele tem sim definido o meu futuro. Ele sabe o que Ele planejou para mim. Mas eu posso escolher não querer o destino dele, ou a história que Ele escreveu para mim nos seus anais. Então eu posso escrever o meu próprio conteúdo. As minhas escolhas podem ser aleatórias à vontade dele, e posso, portanto, construir a minha jornada de acordo com o meu bem-querer e a minha vontade, independente da vontade dele. Assim, o futuro de sucesso que estava definido para mim é, portanto, desviado pelo meu querer. Não significa que Deus tenha me feito para o fracasso. O fracasso não é uma ideia divina. O fracasso foi uma ideia de Satanás dada ao homem, e este agarrou. Portanto, eu não tenho o direito de fracassar em algo e culpar o pastor Sérgio. Eu não tenho o direito de fracassar em alguma área da vida e dizer: eu não alcancei o sucesso em tal área porque não tive a oportunidade, ou porque não fui beneficiado por ciclano ou por beltrano. Eu não sou uma bênção porque a sociedade não me permite ser. Isso é uma escolha minha, é uma opção minha. Eu tenho o direito de ser alguém abençoado por Deus. E o sucesso, segundo Deus, não é o sucesso que a gente imagina. Poder ter capacidade financeira de governar sobre os mais fracos, ou o poder pelo poder, pela capacidade de cultura, ou poder econômico, ou poder bélico, submeter os mais fracos à minha vontade. Em absoluto, não é disso que fala o sucesso em Deus. O sucesso em Deus é exatamente o estar realizado em um propósito, e esse propósito te tornar feliz por ver o fruto dele dia a cada dia, e a cada dia acontecendo em torno de sua própria vida. Pois aquele que acha em si o seu propósito, acha também a felicidade do mesmo. Um grande líder que já faleceu e dorme no Senhor, chamado Myles Munroe, ele dizia que a maior tragédia da vida não é a morte, mas é uma vida sem propósito. E essa é uma grande verdade. Hoje trocava ideia com o meu cunhado Wilson e conversávamos sobre isso, e veio bem a calhar justamente por conta daquilo que o Senhor havia ministrado em meu coração. Estamos vivendo dias em que uma onda de suicídio na área pastoral tem descido sobre esse país. De 2 a 3 meses para cá, 7 a 8 pastores do Brasil decidiram se suicidar. Dá-nos até uma ideia de coletividade. Parece que puxaram uma linha e os outros decidiram puxar também. E o que acontece isso? E a definição mais simples, mais real, é que essa gente que faz tal coisa é justamente por sentir a sua vida tão vazia e esperar o reconhecimento dos outros, e esperar o favorecimento dos outros, justamente pelo simples fato de que o propósito dentro dele não é realizado, e não sendo realizado, o vazio se torna imenso. Mas aquele que encontra o seu propósito em Cristo e sabe no seu propósito, o seu destino, independente da aprovação dos outros, independente se ele tem reconhecimento terreno ou não, independente se ele tem o benefício do recurso financeiro ou não, o propósito dele realizado é o que lhe faz feliz. E portanto não há motivos para ser depressivo ou tentar tirar a própria vida, pelo simples fato de que a sua própria vida é uma realização pessoal em todos aqueles propósitos do qual Deus colocou dentro dele. Significa, portanto, que a gente pode ter uma máxima: essa gente, pastores que suicidam, é que nunca foram chamados para tal coisa. Porque o chamado, o propósito, não te oprime, mas ele te alegra. Ele não te oprime, mas ele te satisfaz. Ele não te deprecia, mas ele te engrandece. Ele não te massacra, mas ele te faz feliz.
você está apanhando, é criticado, é zombado, mas isso te produz ânimo, porque você sabe que o teu propósito está resultando bem na vida de um próximo. Portanto, se alcançarmos em Deus o nosso propósito, alcançaremos em Deus o resultado de nossa busca pela felicidade. É nesse ponto que esses caras que estão aqui no capítulo 11 se destacam. Que motivos eles teriam para serem felizes? Pobres, andavam errantes, descalços, perseguidos, jogados, humilhados, expostos ao ridículo, deixados de lado, incompreendidos, abandonados, esquecidos, caluniados, depreciados, depredados. Tinham inúmeros motivos para serem depressivos, para procurarem a morte, tentar se matar de imediato, mas ao contrário, tiveram êxito, porque o seu propósito em si estava sendo realizado. É nisso que Cristo é glorificado. Perceba, portanto, que todo homem e toda mulher nasceu com um propósito definido, mas precisa aprender a buscar esse propósito. E esse é o papel da igreja. Esse é o papel do Instituto Crescer dentro da igreja. Esse é o papel da escola dominical, não apenas como uma formadora de conhecimento, mas como uma instituição que vai arrancar o potencial e o propósito dentro de cada criança e adolescente e canalizá-lo para aquilo que Deus quer. Perceba que nós temos uma geração sem propósito, uma geração completamente perdida. Não é à toa que os nossos jovens e adolescentes se embrenham nos estudos, no inglês, no francês, no espanhol e todas as disciplinas necessárias, mas quando chegam na idade de prestar um vestibular, na perspectiva de saber qual é o seu futuro, qual é a sua profissão, essa se torna a maior dúvida na mente de um adolescente, porque ele não sabe qual é o futuro dele, ele não sabe por que ele nasceu. Quando na verdade cada um de nós, enquanto crianças, nós pais deveríamos olhar para os nossos filhos e saber desde criança o porquê que nossos filhos nasceram. É por isso que você olha para o Antigo Testamento e vê Deus orientando seus patriarcas desde quando seus filhos eram pequenininhos, eles afirmarem o que eles seriam em Deus, e o propósito deles era definido. É por isso que cada um desses caras e essas mulheres que estão aqui na galeria dos heróis da fé não foram homens aleatórios achados por Deus em qualquer lugar, foram homens cujos pais afirmaram neles desde criança o que Deus tinha para cada um deles. Perceba que eu sou autor de minha própria história. Diga para quem está ao seu lado: você é o autor de sua própria história. Eu posso escrever a minha história de acordo com o que Deus tem para mim, mas eu posso escrever a minha história de acordo com a minha própria imaginação. Mas isso não me dá o direito de reclamar se eu não conseguir chegar em determinado lugar, porque esse é um problema meu. O fracasso é um problema meu. Ninguém é culpado pelo meu fracasso. Ninguém é culpado pela minha ausência de vitória. Ninguém é culpado pela minha miserabilidade. Não, senhores, tem uma coisa que o ser humano sabe, é atribuir aos outros o seu fracasso, mas atribuir a si a sua vitória, e mesmo que não seja sua. O que o ser humano mais gosta de fazer é de trazer os louros para si, inclusive aqueles que não é dele, de colocar no seu currículo um troféu, mesmo que não seja dele, mas ele não tem a capacidade de trazer na sua prateleira os seus fracassos. Então joga para a prateleira do vizinho, que é mais fácil fazê-lo. Esses caras que estão aqui admitiam cada um dos seus erros, os expunham, e a própria Bíblia deixa a exposição de cada um de seus fracassos. Mas em tudo eles foram vitoriosos, porque também nos fracassos eles assumiram as suas derrotas. E quem é capaz de assumir as suas derrotas, seus fracassos, aprende a não cometê-los outra vez. Mas quem não é capaz de assumir os seus erros, não é capaz de, daquele erro, aprender a não errar outra vez. É por isso que pessoas que sempre jogam a culpa nos outros, sempre está incorrendo no mesmo erro, porque não foi capaz de aprender com aquilo que fracassou. Perceba, portanto, que essa história eu posso construí-la. E é dentro dessa perspectiva, desse texto, que posso aprender algumas coisas.
E eu preciso partilhar com você, de modo simples, as verdades que esse texto aqui nos ensina. Portanto, venha comigo nas 3 verdades do texto de Hebreus 11 e verso 13. A primeira verdade que eu vejo nesse texto, e é muito clara, e o verso diz: todos eles morreram na fé. Diga comigo, todos eles morreram na fé. O que significa? Significa que todos eles morreram crente. Todos eles morreram crendo na mesma coisa que começaram a crer. Não desistiram da sua fé. Não jogaram a toalha quando poderiam jogar. Não menearam a cabeça quando poderiam fazê-lo. E não significa que eles não foram provados nisso. Ao contrário, foram extremamente provados nisso. Se você pudesse conversar, por exemplo, como Elias, você ia perguntar para ele qual foi os exemplos de fé que ele poderia ter. E em algum momento você percebe o Elias cambaleando por meio de opressão, através de Jezabel. Mas no meio desse cambalear de Elias, é um gesto de pedido de socorro, no qual ele apresenta diante do Senhor. Mas o cenário que lhe é apresentado lhe dá razões sobejas para pensar em desistir. Mas o mesmo cara que está numa caverna dizendo: Deus, eu não aguento mais, já basta, leva-me, tira a minha vida. Em momento algum ele disse: eu vou tirar a minha vida. Ele se jogou diante do Senhor e disse: eu não quero mais ficar aqui. Coisa que qualquer homem, qualquer mulher que está aqui nessa galeria dos heróis da fé, não poucas vezes disseram. É por isso que você vai encontrar a palavra dizendo que eles confessaram que eles eram estrangeiros e peregrinos, que não gostavam dessa terra, que anelavam pela sua casa, a sua pátria nos céus. O que o Elias fez é exatamente isso. O mundo está pesado, o fardo está pesado, a crise está pesada, eu não quero continuar vivendo. Mas Deus diz: não é hora de parar ainda, volta pelo teu caminho e unja Eliseu profeta em teu lugar. E o Elias continuou por mais uma jornada, até que Deus levantasse Eliseu como profeta. Perceba que para ele ser um herói, estar na galeria, não foi fácil. Ele passou por altos e baixos, como qualquer um de nós, por sistemas de crenças duvidosos dos homens à sua volta, como qualquer um de nós, com incompreensões, como qualquer um de nós, com os familiares que não criam nele, como qualquer um de nós, com as crises financeiras, como qualquer um de nós. Foi Deus quem disse a ele: vai para o ribeiro de Querite, que eu vou te sustentar. E durante um período tinha pão e tinha água, mas o ribeiro se seca. Ele poderia dizer: mas Deus, o ribeiro se secou, peraí, o Senhor mandou vir para cá. Então Deus diz a ele: vai para Serepta, que tem uma viúva lá, que eu vou te sustentar por meio dela. Ora, Deus poderia ter dito: tem um comerciante lá, tem um empresário lá, tem um governador lá, tem um chefe lá, mas tem uma viúva lá também, e essa viúva é quem vai sustentar você. E ao ele chegar em Serepta, a viúva olha para ele e diz: vou sustentar com o quê? Se tudo que eu tenho é um bocado de azeite, um bocado de farinha, e eu vou fazer um bolo para mim e para meu filho e vamos morrer. Ela estava muito otimista. E o Elias, no meio dessa prova toda, o que ele diz? Olha, eu tenho uma ideia melhor. Pega a farinha e pega o azeite e faz um bolo para mim. Uau! A mulher podia ter olhado para ele e ter dito: você é louco, eu vou fazer um bolo para mim e para meu filho. Imagina que eu vou fazer um bolo para ti, nem te conheço. Mas ela simplesmente foi para dentro de casa, fez um bolo e trouxe para Elias, e ele comeu. E ele disse a ela: nunca mais vai faltar azeite na tua panela, nem farinha, de maneira nenhuma. E ela simplesmente creu e viveu disso. Perceba, se você quiser conhecer se alguém tinha motivo para desviar, olha, converse com Noé, por exemplo. Imagine um cara no meio de uma sociedade corrupta, cuja Bíblia diz que ele era quase um ET no meio daquela geração. Um homem justo, santo, temente. A Bíblia diz que ele era perfeito em suas obras, mas que a geração na qual ele vivia, até a imaginação de seus pensamentos era malignas. Então imagina a indignação de Noé. Entretanto vem Deus e diz a ele: faz um barco para mim, no meio dessa geração toda, faz um barcão aí, que eu vou salvar você e tua família. E a Bíblia diz que ele foi o pregoeiro da justiça.
por pelo menos 100 anos. Em 100 anos ele não conseguiu convencer ninguém. Agora imagine um ministério de um pastor que prega 100 anos e não consegue converter uma viva alma, nem o seu próprio avô. Ele poderia olhar para ele mesmo e dizer: eu sou um fracasso como pastor, vou matar. Ele poderia dizer: vou pular do rio mais próximo e me afogar. Ao contrário disso, lutou até o fim. Por quê? Porque os seus olhos estavam confiados naquele que lhe chamou para o ministério. O seu propósito estava firme. Ele não desistiu da fé. O que dizer, portanto, de uma mulher como Maria, mãe de Jesus? Essa mulher poderia ter desistido logo no início do ministério. Quando as ameaças ao filho dela começaram a chegar, ela podia ter ido até os escribas ou aos líderes e ter dito: olha, não liga não, o meu filho ele tem um parafuso solto, desde criança ele era meio doidinho, ele falava com os animais, olha, não liga para ele não. Jesus nunca seria morto. Se ela chegasse diante de Pilatos chorando como mãe e dissesse: olha, eu sou testemunha dele porque eu sou mãe dele, desde criança esse moleque é diferente, não dá ouvido para ele não, libera ele. E o Pilatos ia dizer: a mãe dele tem razão, ele fica falando de um outro reino, de um outro mundo. Que loucura é essa? Esse cara é louco, tira esse louco daqui, como disse Herodes. Mas ao contrário disso, ela preferiu ver o seu próprio filho sangrar até morrer, justamente por conta de uma fé viva que ela possuía nele. É por isso que a Bíblia diz: e morreram crentes na fé. Significa uma fé pujante, que não se submete às provas mundanas, que não se curva diante das tentações, que não se rende diante das provações, que não recua diante das acusações. Uma fé convicta, uma fé capaz de vencer dia a dia, uma fé que resiste às filosofias das faculdades, uma fé que resiste às ideologias do mundo, uma fé que resiste sim a qualquer palavra que seja contrária àquilo que está escrito. Eles morreram nessa fé. Mas o mesmo texto do versículo 13 também diz que além de morrerem na fé, todos eles acreditavam que possuíam um destino, e eles ficaram focados nisso, e nada os tirou do foco de seu destino. Eram tão valentes como José, por exemplo. Ele poderia se deitar com a mulher de Potifar. Pastor Cláudio Duarte diz que é o Boitifar. Poderia se deitar com ela. Quem ia saber? Ele iria desfrutar das riquezas da casa de Potifar, da mulher de Potifar. Daqui a pouco seria dono de tudo aquilo. Mas ele sabia que ele tinha um destino. Ele sabia que Deus escolheu. Deus deu a ele sonhos, deu a ele um destino. E ele sabia que ele poderia ser alguém grande, ou meramente um amante de uma mulher promíscua. E nada tirou ele do seu destino. Quantos que caem numa provação como esta? Imagine você olhar para um cara como o Neemias, diante de um problema gigantesco, os muros de Jerusalém caídos, enviado para lá para reconstruir a cidade e os muros. Sambalat e Tobias levantam uma oposição gigantesca. Então chacoalha o ombro de quem está bem quietinho perto de você e diga: não existe obras grandes sem oposições grandes. O problema é que a gente quer o pódio sem encarar competidores da mesma altura. A gente quer a coroa sem se deparar com as batalhas para chegar a ela. O Neemias estava diante de um desafio enorme, e Sambalat e Tobias tentaram pelo menos 3 coisas grandes. A primeira, ameaçaram ele: vamos destruí-los, vamos matar vocês, não tentem porque vamos assassiná-los. Então o Neemias disse: olha, com a mão você trabalha com a colher de pedreiro, com a outra você segura a espada. E assim trabalharam.
Então Sanbalate e Tobias levantou uma segunda estratégia e disse: vamos zombar deles. E contrataram jornais e a TV Globo e tudo mais, e colocaram notícias dizendo assim: o muro que eles estão construindo é tão fraco que uma raposa passar e abanar o rabo, derruba o muro. Colocando descrédito naquilo que eles estavam fazendo. Inimigos que não podem combatê-lo na mesma altura vão trabalhar na baixeza, vão tentar denegrir sua imagem. E se não puderem denegrir sua imagem, vão tentar denegrir o que você faz. Vai se levantar contra aquilo que é produtivo na tua vida. Perceba, ninguém atira pedras em cachorro morto. Ninguém vai falar mal de quem se dá mal. Só vão falar mal de quem está indo bem. Então sorria para quem está perto de você e diga: se estão atirando pedras, é porque você está vivo. Ia falar está cachorro vivo, mas não, você está vivo. É uma ovelha viva. Terceiro, quando percebeu que falar mal da obra não estava dando certo, então disseram: vamos aqui tentar um plano. Vamos convidar o Neemias para tomar um blush. Vamos convidar ele para um churrasco, para uma festinha. Vamos marcar uma reunião com ele, com os grandes. Então mandaram um convite dizendo: Neemias, nós achamos que você é um homem importante, queremos te convidar para estar no nosso meio, para bater um papo conosco, se reunir conosco. O Neemias mandou um recado na mesma altura dizendo: eu estou fazendo uma grande obra, estou ocupado e não posso descer. Porque nada tirava ele do foco. Construiu os muros porque não conseguiram impedi-lo através das suas artimanhas. Ora, qualquer um desses homens aqui poderia nos dar lições extraordinárias. Converse com Daniel, por exemplo. 5 estadistas ele passou. 5 reis estiveram sobre ele. E ele conseguiu, no meio de todos esses, se manter intacto, a sua fé inabalável. Levado com 912 jovens para dentro da fortaleza de Suzã. Dentro daquele lugar, nas delícias de Babilônia, poder comer os manjares de Babilônia, se divertir com as mulheres de Babilônia, estudar nas faculdades mais importantes de Babilônia, ser aclamado por sábios em Babilônia. Mas a Bíblia diz que eles colocaram no coração não se contaminar com os manjares do rei. Eles sabiam sua origem. Eles sabiam que valia a pena confiar em Deus, mesmo quando fossem jogados dentro da cova de leões, mesmo quando for jogado dentro de fornalha ardente. Sabiam que valia a pena confiar em Deus. Então a gente olha para Daniel, o homem das profecias, mas a gente não olha o currículo por onde ele passou, as provas que ele teve que suportar e aguentar até o fim. Olha, poderíamos ir mais longe. Poderíamos então falar de Jesus. Jesus também poderia ter desistido. Ele teve motivo de sobra para desistir. Teve ou não teve? Teve motivos e razões de sobras para desistir. Quer uma razão mais própria? Para começar no deserto. No próprio deserto. Tentado por 40 dias. Quando estava no momento ápice de sua tentação, de seu jejum, vem o diabo e oferece para ele as coisas que ele mais precisava. Isso acontece conosco todos os dias, na ideia de roubar-nos de nosso foco. Perceba que esses homens aqui acreditavam que possuíam um destino. E esse acreditar que possuíam um destino, eles sabiam que eles foram chamados para serem imagem de Deus. É por isso que você vai encontrar palavras do próprio Jesus, por exemplo, em João no capítulo 8, verso 56, falando de Abraão. A Bíblia diz que se fomos chamados, destinados a ser imagem de Jesus, Abraão testifica disso. Foi Jesus quem disse: Abraão viu-me e se alegrou. Então os judeus disseram: como? Você tem a nossa idade? Como que o Abraão te viu e se alegrou? Como ele se exultou no teu dia? Jesus estava dizendo:
Ele me viu na figura de Melquisedeque. Ele me viu olhando para o futuro, crendo na minha palavra. E morreu nessa fé, crendo naquilo que foi dito a ele. Esses homens não apenas acreditavam que tinham destino, mas eles fizeram das promessas que lhes foram feitas a sua força. Se anima um pouquinho e olha para a pessoa que está pertinho de você e diga: você deveria fazer das promessas de Deus a sua fonte de forças. O diferencial desses homens aqui e nós é que eles faziam exatamente das promessas de Deus as suas forças. Quando eles estavam fraquejando, quando a luta estava pesada, quando a dor era intensa, eles se lembravam da promessa. Então a promessa lhes dava forças. Quando tudo dizia: você não vai aguentar, você vai fracassar, você vai falir, você vai morrer, então eles se lembravam da promessa, e a promessa lhe dava força. Estavam acorrentados, jogados em meio à lama, como Jeremias, dentro de uma fossa, com estrume com excremento humano até o pescoço, literalmente até o pescoço, por 21 dias. E quando olha para ele lá no capítulo 1 do seu livro, Deus diz no capítulo 1, Jeremias: eu estou te levantando para ser um profeta das nações. Você vai falar contra as nações, para derrubares, para edificares e para destruíres. Mas ele não contava que ao longo de 20 capítulos ele estaria dentro de uma fossa de excrementos humanos. Mas em meio àquela fossa, ele consegue olhar para a promessa e diz a Deus: tu me fizeste voz para as nações. Eu vou permanecer firme no que me disseste. Então chacoalha o ombro de quem está perto de você e diga: quando as lutas apertarem, lembra-te da promessa. Tira forças da promessa. Eu acredito que cada pessoa que está aqui esta noite tem uma promessa de Deus. Tem algo que Deus prometeu a você, tem ou não tem? Se você não tiver nenhuma palavra profética de alguém sobre a tua vida, você tem 8.315 promessas na Bíblia a seu respeito. Nós temos as promessas dele. Esses homens tinham um diferencial, sim. Em terceiro lugar, eles entendiam que o reino deles não era desse mundo. É por isso que a vida deles aqui, em meio às lutas, era confortável. Em meio às dores, mas eram felizes. Porque eles entendiam que eram estrangeiros e peregrinos em uma terra estranha. E quando você convive com isso, você vive nisso, você não anda de acordo com as regras desse mundo, mas anda de acordo com a cultura do reino de Deus. E trazendo a cultura do reino, o mundo vai olhar para você e vai te odiar. Olha o que Jesus disse. Venha comigo, por favor. Evangelho de João. Jesus é demais, irmão. Capítulo 15 do Evangelho de João, verso 17. Ele diz assim: isto vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como não sois do mundo, antes dele vos escolhi, e por isso que o mundo vos odeia. Lembrai-vos das palavras que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se eles me perseguiram, também vos perseguirão. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo, nem lhes tivesse falado, não teriam pecado. Agora porém não tem desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Sabe o que ele está dizendo a nós? Todos aqueles que morreram na fé, que acreditavam que tinham destino, que viviam como estrangeiros, se submeteram à vontade de Deus, mesmo que ela lhe causasse dores. Se submeteram ao andar com Jesus,
mesmo que isso lhes causasse apedrejamento, incompreensões, críticas, desarrolos, coisas ferrenhas. Isso me leva ao cerne do assunto que quero tratar convosco essa noite, que me dá uma rápida visão do que Jesus quer nos ensinar aqui. Perceba, a primeira máxima que extrai-se dessas falas que acabei de te dizer, e se você está escrevendo, escreva. Se você não está, repita o que eu vou dizer. Repita comigo, por favor. Diga: nenhum sucesso é alcançado sem dor. Você consegue dizer isso para alguém? Outra vez. Nenhum sucesso é alcançado sem dor. Você não chega no seu destino, gerado por Deus, nesse mundo mau, sem dor. Você não consegue cumprir o seu propósito de maneira eficiente nesse mundo mau, sem dor. Não é possível. Não há jeito. Mas uma coisa é certa, ao olhar a história de cada um desses aqui, se é uma máxima que nenhum sucesso é alcançado sem dor, também é uma verdade que a dor é capaz de anular, de desviar, de paralisar o nosso destino. Se nenhum sucesso é alcançado sem dor, a dor também pode paralisar o sucesso ou o seu destino. Perceba? Obrigado, querido. Que isso me ensina de forma muito simples, mas importante. Eu queria que você fizesse uma viagem comigo acerca de um camarada. Volte sua Bíblia comigo, por favor, em Gênesis, capítulo 11, verso 26. Vai lá comigo, Gênesis, capítulo 11, verso 26. Os descendentes de Noé. Está na tela. E a tela diz: Terá viveu 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. Perceba a genealogia do pai de Abraão. Terá é o pai dele. Viveu os 70 anos e gerou 3 filhos. Diga comigo: Abraão. Outra vez. Ok. De acordo com o texto, esses 3 filhos lhe foram muito amados, e o último deles, Arã, fora morto ainda na sua juventude. Histórias paralelas, como o livro apócrifo de Enoque, conta que esse moço, o Arã, fora morto por saqueadores descendentes de Nimrod. Tem 3 ou 4 gerações depois de Nimrod. E foi morto violentamente, de forma cruel, em Ur dos Caldeus. Era o caçula, tinha tido apenas um filho, o Ló, e agora é morto violentamente. A Bíblia diz que a família segue sua trajetória. E se você for andando comigo, o verso 31 diz: tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Para ir aonde? Bem alto. Para ir. E vieram até e habitaram ali. Arã era uma cidade turca, por assim dizer, na Turquia, com o mesmo nome do seu filho Arã.
Quando ele chega em Harã com sua família, seu filho já estava morto há alguns anos, e toda a lembrança da morte do seu filho lhe vem à cabeça. Então decide Terá não ir até Canaã e habitar em Harã. É por isso que o Abrão começa a cumprir a ordem de Deus somente quando seu pai Terá morreu. Porque Terá decidiu habitar em Harã. Significa o quê? O texto diz que eles saíram para ir aonde? Mas ele parou em Harã, cerca de 400 quilômetros antes de Canaã, e viveu ali, naquela terra. Perceba que a dor da perca do filho o impediu de continuar a sua jornada. Deus havia dito: vai para Canaã. Mas eles habitaram em Harã, porque a dor da perca o amarrou e o impediu de chegar a Canaã. Não poucas pessoas travam seu futuro por conta de estar preso a dores do seu passado. Não poucas pessoas paralisam seus planos simplesmente por conta de dores geradas das perdas no passado. O Harã não atingiu seu objetivo, o Terá, porque parou em Harã, simplesmente agarrado à morte de seu filho Harã. Homem que permitiu que as dores determinassem o seu destino. Se seguir a trilha, você vai perceber que Abrão continua a jornada. E quando Deus o diz: sai daí, ele tem 75 anos. E Deus diz: você vai ser pai de multidões, e eu vou te dar Canaã, a você e a sua geração. 75 anos. Com 85 anos ele não tem filhos, a sua mulher é estéril, e ela tem 65. E Deus diz: você vai ser pai de multidão. E ele crê no que Deus diz, com 85 anos. Mas ainda não veio o filho. Com 99 anos vem Deus e diz: Abrão, você vai ser pai de uma multidão. Ele diz: Senhor, fala sério. Sai da tua tenda, meu filho, e conta as estrelas. E ele contou as estrelas. E o pai disse a ele: tal qual essa quantidade que você não pode contar, assim será também a sua descendência. E a Bíblia diz que ele creu, isso lhe foi imputado por justiça. Então o anjo disse a ele: daqui a 1 ano tu terás um filho. E a velhinha escutou lá dentro e disse: eu vou ter deleite ainda depois dessa idade? E eles foram para a galera. 1 ano depois nasceu Isaac. Mas se fosse até isso, 24 anos de espera, de dor, de sofrimento, eu deveria te lembrar de que no início da caminhada, lá no capítulo 12, do versículo 9 ao versículo 12, você vai se deparar com um problema gigantesco. Um rei do egípcio olha para a mulher dele e acha ela linda, e ele diz: é minha irmã. Então tomaram a Sarai, com 65 anos. Então era uma coroa muito enxuta, com 65 aninhos. E sabe o que aconteceu? Por incrível que pareça, embora alguns teólogos queiram negar esse texto, mas o versículo 19 diz: Faraó dizendo a Abrão: por que disseste, é minha irmã? De maneira que a tomei para ser minha mulher. Ele teve que conviver com a lembrança de que Faraó passou os 5 dedos na sua esposa. E o que é pior, ter que conviver com a ideia de subir ao Horebe e sacrificar, aliás, o Moriá, e sacrificar o seu filho a Deus, o Isaac.
além de caminhar 24 anos pelo deserto. Então pula o Abraão e vai para o Isaac. Morar em tendas, viver em desertos e as pessoas entulharem seus poços. Sai do Isaac e vai para o Jacó. E perceba a trajetória de Jacó. De luta em luta, de deserto em deserto, de perca em perca. Então sai do Jacó e vai para o José. Deus disse a ele: sonhe e veja a lua, o sol e a lua e as estrelas se inclinando a você. Veja os feixes de trigo se inclinando a você. Deus fez uma declaração para ele. Mas os seus irmãos o odiou. Então ele foi vendido. Ele foi para a prisão. Ele foi humilhado. Deus disse a ele: você vai ser um grande líder. Mas não mostrou a trajetória. Então diga para quem está ao seu lado: Deus te faz a promessa, mas Ele não te mostra onde vai passar. Por que Ele não te mostra? Porque senão recuaríamos. Se Ele mostrasse por onde vai ser a sua segunda-feira, você ia dizer: eu quero morrer agora. Sabe, eu poderia discorrer aqui com você por inúmeros desses. Chegaríamos a excelentes homens. Chegaríamos a, por exemplo, Êxodo 3:10 e falaríamos de Moisés. Deus vem a Moisés e diz: se levanta, Moisés, eu vou te levantar com um braço forte e você vai guiar o meu povo até o Sinai. Eu vou libertar o meu povo através de você e você vai guiá-los até o Sinai. Só que Deus não falou para ele que o faraó iria persegui-lo daquele jeito. Não falou para ele que Israel seria tão medonho daquele jeito. Você imagina qual seria a reação de Moisés se Deus dissesse a ele: filho, senta aqui, eu vou te contar toda a verdade. Você vai chegar lá, o faraó vai resistir, você vai mandar 10 pragas, vou libertar o povo, mas o povo vai resistir 10 vezes. Eles vão me tentar 10 vezes, eles vão te xingar, eles vão te caluniar, eles vão falar que você é mau, tua irmã vai se levantar contra você, pessoas vão tentar dividir a igreja. Olha, o Corá e o Datã vai se colocar contra você. Olha, você vai ser o pior pastor na vista deles. E de quebra, você não vai entrar na terra prometida. Você acha que o que o Moisés ia dizer para Deus? Boa noite, Senhor, vai com a tua força para lá. Vou ficar aqui cuidando das minhas ovelhinhas, catando cocô de ovelha, que é mais gostoso. Deus mostra a você, te dá uma declaração, mas Ele não te mostra o caminho. Ele te diz: você vai chegar, mas Ele não te mostra no GPS por onde você vai passar. Ele não te mostra os buracos que você vai cair, as pinguelas que você vai ter que passar. Ele não te mostra. Se você soubesse por onde eu e essa esposa passou para chegar até aqui, você nunca ia querer estar no meu lugar. Porque a gente só consegue olhar para as pessoas no auge delas, mas não sabemos a estrada que elas trilharam. Deus faz-nos uma promessa, mas Ele não te mostra como você vai chegar nela. É aí que está a fé. Por isso todos estes morreram na fé. Não alcançaram promessas, mas morreram na fé. Perceba, isso me leva a um segundo pensamento. Eu nem sei porque eles não estão saindo agora para trabalhar, mas presta atenção aqui, por favor. Olhando para esse texto, eu vejo uma segunda verdade absolutamente incrível. Eu queria que você olhasse para essa pessoa que está pertinho de você e ministrasse essa fala para ela. Diga para ela assim: nenhum sucesso é alcançado sem dor, mas eu tenho algo melhor para você. Diga para ele: a promessa de Deus é maior, sempre é maior do que a sua dor. Repita isso para quem está pertinho de você. Diga: a promessa de Deus ao seu respeito sempre é maior do que a sua dor. Dentre muitos se destaca uma figura, Davi, um homem enigmático, extraordinariamente importante. Uau! Davi diz e ensina-nos um texto de uma forma tão tremenda, e você pode conferir isso em casa se você quiser.
1 Samuel, no capítulo 30, tem a história de Davi enfrentando um exército de amalequitas que invadiram sua terra Ziclag e levaram suas mulheres, queimaram suas casas, roubaram seus bens e partiram embora. Quando Davi volta para casa e chega lá e percebe que está tudo queimado, sua casa queimada, seus bens saqueados, suas esposas e filhas levadas cativas. Diz a Bíblia que Davi e os seus 400 homens que estavam com ele, no versículo 4 diz que eles choraram amargamente até não ter mais forças para chorar. Imagine você. Então eu olho para esse texto e me ensina algumas lições. E a primeira delas, de acordo com o versículo 4, diga para quem está pertinho de você, diga: o Senhor, no meio das dores, quer nos ensinar lições. E a primeira delas é: aprenda a lidar com as suas dores. O Davi e os demais, a Bíblia diz que o próprio Davi se debruçou ao chão e chorou até não aguentar mais. Significa que qualquer um de nós aqui pode padecer dores. E não é ruim, não é feio admitir que está mal. Para aprender a lidar com a dor é necessário compreender e admitir que ela existe. Se fazer de durão não te promove cura. Se fazer de forte não te capacita a vencer. Mas admitir é o primeiro passo para se tornar forte. Chorar diante daqueles que te achariam fraco, como fez Davi, não lhe enfraquece, mas lhe fortalece, lhe torna humano. Aprende a lidar com a dor, porque ela existe, irmão. A gente pode até dizer e viver pela fé, mas a dor existe. Há poucos dias eu questionei o Senhor, dizendo: Senhor, por quê? Por que não curas? Por que não fazes? Por quê? Porque é curado hoje, amanhã está doente de novo. Ele diz: porque vocês vivem no mundo, e o mundo de vocês é assim. É um mundo mau. E eu disse: mas e daí, Senhor? E ele disse: mas eu tenho um mundo melhor para vocês. Então tire os olhos desse mundo e olha para o meu mundo. Essa é a esperança que você tem que ter. É por isso que o apóstolo Paulo diz que temos uma esperança melhor, uma nova esperança. Mas quando Davi está chorando porque levaram suas mulheres, seus filhos pequenos, eles não sabiam que estavam vivos, mas estavam todos vivos e foram levados cativos. Então o versículo 8 diz que além de Davi estar chorando e todo o seu exército chorando com ele, então agora me dá uma segunda lição. Diga para quem está ao seu lado: temos que aprender a lidar com as pessoas. No meio da dor, Deus nos ensina a lidar com as pessoas. Não há momento melhor para aprender a lidar com as pessoas quando estamos fracos pela dor. Quando estamos quebrados pela dor, nos tornamos mais compreensivos, nos tornamos mais humildes, nos tornamos mais humanos, nos tornamos mais misericordiosos. A dor nos coloca na posição de sentir as dores dos outros. O versículo 8 diz que as pessoas agora estavam dizendo: vamos apedrejar a Davi. Mas a mulher dele também foi levada, os filhos dele também foi levado. Então agora ele tem que compreender a dor das pessoas, mas as pessoas não compreendiam sua dor. Na vida pastoral é mais ou menos assim, irmão. Às vezes você tem que estar aqui em cima pregando para você estar bem quando você está mal. Às vezes você tem que estar aqui dizendo: se anima, irmão, quando o teu coração está desanimado. Às vezes você está aqui sorrindo, dizendo: irmão, te levanta. Mas a minha vontade, ou a vontade de qualquer outro líder, era correr. Porque a dor me ensina a lidar com as pessoas, e a posição que a gente está é sempre olhar para o próximo e tentar levantá-lo, ainda que a gente esteja caído. Tentar fazê-lo estar em pé, ainda que a gente esteja andando de joelhos.
A dor te ensina a lidar com as pessoas. Não poucas vezes você e eu, ou nós, criticamos alguém por alguma atitude, e depois lá na frente você descobre e diz: agora eu sei por que ele me tratou assim, ele estava doente. O versículo 12. Irmão, como é. Aliás, o versículo 8. O Davi vem a Deus e diz assim: Deus, devo eu ir atrás dos amalequitas? Devo eu buscar as nossas famílias? Devo eu guerrear contra eles? Deus deveria ter vindo a Davi e ter dito a Davi: Davi, meu filho, te levanta, te fortalece, sou eu contigo. Tu é valente, tu é guerreiro, lidera esse povo. Eu não vou desamparar você, eu estou contigo, sou teu pai, sou teu amigo, sou teu irmão, sou teu companheiro nas horas difíceis. Mas Deus olha para o Davi e diz assim: Davi, vai atrás, guerreia, e eu vou dar a você o despojo. Deus não acaricia Davi, mas lhe faz uma promessa. Isso me ensina que no meio da dor, diga para quem está pertinho de você, no meio da dor, Deus nos ensina a lidar com o nosso provedor. Às vezes a gente ora a Ele e quer a resposta do jeito que a gente queria. No meio da nossa dor, a gente quer que Ele fale conosco do jeito que a gente queria que Ele falasse. Mas Ele sempre vai falar o contrário. Às vezes Ele vai falar coisa tão pouca, e na grande verdade, uma palavra de Deus pode mudar o seu destino. Uma palavra dEle pode mudar a sua vida. Uma palavra dEle pode te dar tudo de volta. Às vezes queremos um sermão, mas Ele só tem uma frase. Às vezes queremos uma frase, mas Ele tem uma palavra só: vai, levanta, aguenta, sim, não. Mas é uma promessa. Aí você vai para o versículo 19, e a Bíblia diz que o Davi voltou com o seu exército, com todo o despojo, nenhuma vida se perdeu. No versículo 8, Deus diz: eu vou te dar toda a tua casa, seus bens nas tuas mãos. No versículo 19, ele volta com todo o despojo. Mas no versículo 8, quando Deus diz: eu vou te dar o despojo, Davi não sabia que ele ia voltar com o despojo. Ele não sabia quantos amalequitas ele tinha que enfrentar. Ele não sabia se tinha alguém da sua família morta. Ele não sabia. Mas ele preferiu acreditar na promessa. Então ele fez da promessa maior do que a sua dor. Ele olhou para a promessa de Deus e disse: eu vou ter de volta, Senhor. Vou. A dor da perca está aqui ainda, mas eu tenho a promessa que eu vou ter de volta. A dor da perca está aqui ainda, mas eu tenho a promessa que eu vou ter eles de volta. A dor da perca está aqui ainda, mas eu tenho a promessa de que eu vou alcançá-los outra vez. A dor da perca está aqui ainda, Senhor, mas tu disse que eu vou alcançá-la na frente. Ele faz a promessa aqui, mas a reconquista está lá na frente. Então Deus está dizendo para Davi: fique com o que você está vendo aqui, fique com o que você ouviu aqui, fique com aquilo que eu te dei aqui, fique com aquilo que eu declarei aqui, fique com aquilo que eu falei aqui. Por quê? Porque a minha promessa é maior do que as suas dores todas juntas. Coloque a mãozinha no ombro de quem está pertinho de você e diga: a promessa sempre será maior do que a sua dor. Então aguenta firme, porque aquilo que Ele prometeu virá. Mais um pouquinho e vai vir. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, eu olho para esse cara, e isso me anima, me esforça, porque me leva a olhar para Paulo com base nessa referência de Davi. E eu quero concluir esse pensamento com você. O apóstolo Paulo me inspira para me levar à última reflexão dessa palavra.
E se eu fosse você, eu diria para quem está pertinho de ti: diga, irmão querido, por maior que seja a sua dor, não a deixe impedir o seu destino. Não importa que tamanho é a sua dor, o seu destino é ser imagem de Jesus, glorificar a Jesus através de você. Então não importa o que esteja passando, se foque no seu destino. Olha o que Paulo ensina. Atos dos Apóstolos, aos Romanos, no capítulo 15. Paulo nos ensina uma trajetória muito simples. Olha o que ele diz. O desejo dele está exposto aqui. Verso 32. Ele diz assim: a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recriar-me convosco. Paulo quer me ensinar aqui que a dor não pode impedir o meu destino. O que está acontecendo aqui para você entender? O plano de Paulo, e você percebe o plano dele exposto no capítulo 1, versículo 10 e 11 do mesmo livro de Romanos. Ele diz à igreja em Roma: o meu desejo é estar com vocês. No capítulo 1 ele diz isso. Aqui no capítulo 15, o verso 30 até o 32, ele diz: em breve eu vou estar com vocês em Roma. E ele diz assim, no verso 32, eu vou chegar a Roma pela vontade de Deus. Diga comigo, vou chegar a Roma. É o meu destino. Pela vontade de Deus, com alegria, e vou me recrear com vocês. Então conta comigo. Vontade de Deus, alegria, recriação. Paulo estabelece o seu destino. Aonde ele vai chegar? Roma. Que jeito ele quer chegar? Vontade de Deus. Outra vez. Onde ele quer chegar? Vontade de Deus. Ele diz: eu vou chegar a Roma. O meu destino é Roma. E eu vou chegar aí, meu povo, debaixo da vontade de Deus. Vou chegar aí cheio de alegria. E quando eu chegar, eu vou sentar com vocês, e a gente vai se alegrar, vai se recrear, vai se animar. Essa era a vontade de Paulo. Era o destino de Paulo. Mas Atos capítulo 26, diz a Bíblia que o Paulo estava pregando em Jerusalém. Então ele fora preso e fora levado ao tribunal. E quando foi levado ao tribunal, ele apelou a César, porque ele era romano. Então o capítulo 27 o levam diante de César, e ele é julgado. E no julgamento mandam levá-lo a Roma. No mesmo Atos 27, no caminho a Roma, ele vai num navio com 276 pessoas. No meio do mar Egeu, um vento chamado Euroaquilão dá no mar e promove um turbilhão, uma tempestade gigantesca, e o navio vai a pique. Então eles passam dias no navio, perderam toda a comida, perderam toda a água potável. E agora o navio vai afundar, e vem Deus e diz a ele: nenhuma vida se perderá, conquanto que todos pulem no mar. Então Paulo vai ao capitão e diz: o Deus do qual eu sirvo mandou o seu anjo, e esse me disse: eu estou preso nesse barco, estou no meio de uma tempestade, estou indo para Roma, no qual eu pensei que eu iria chegar lá com alegria, debaixo da vontade de Deus, para me recriar, mas eu estou preso na tempestade. Mas o anjo me disse que nenhuma vida vai se perder se pularmos na água. Então pularam na água e desceram a uma ilha chamada Malta. E nessa ilha, uma serpente, Paulo foi fazer uma fogueira, uma serpente no meio dos gravetos,
picou o braço de Paulo. Mas ele ia para Roma, era o destino dele. E ele disse: eu vou para Roma com alegria. Eu quero chegar aí debaixo da vontade de Deus e cheio de alegria. E eu vou me recriar com vocês. Na mente de Paulo, ele diz: o meu destino é Roma. E eu vou pregar em Roma. Eu vou ser feliz em Roma. Eu vou andar livre, vou anunciar o evangelho em Roma. Deus disse a ele, no início da sua fé: vai, você glorificará o meu nome no meio dos gentios. Então ele disse: eu vou chegar a Roma, a capital. Deus disse: você vai chegar a Roma. Mas não disse como. Paulo disse: eu vou chegar a Roma debaixo da vontade de Deus, cheio de alegria, e me recriarei quando eu chegar. Mas Deus ficou calado. E Deus disse: você vai chegar a Roma, mas talvez não seja do jeito que você está pensando. Então lá naquela Malta, ele sacode a serpente, mas nada acontece a ele, porque o Senhor estava com ele. Ele pregou ao líder daquela região. Foram levados ao comandante, ao governador daquela região, se não me engano é Félix, não sei, não me lembro. E pregou a ele. Então colocaram ele no navio, novamente preso pelos pés e mãos. Chegaram a Salamina, ficou lá por 3 dias. E quando desceram de Salamina, foram finalmente a Roma. Então aquele momento deveria ser festivo, porque Paulo diz: vou chegar a Roma, vou chegar no meio de vocês, debaixo, cheio, e vou chegar a Roma, cheio, e vou. Mas quando ele chega a Roma, prenderam suas mãos, prenderam seus pés, vendaram seus olhos. Então ele desce do navio. Não tinha irmãos para recrear, não tinha igreja para se alegrar. Tinha uma prisão esperando Paulo e uma morte decretada. Mas Paulo escreve a Timóteo dizendo: olha, Timóteo, uma coisa eu posso te dizer. Eu sei que meus dias estão próximos. Eu já estou pronto a ser derramado como libação ao Senhor. Mas eu estou certo disso. Eu combati o bom combate. Eu acabei a minha carreira, mas eu guardei a minha fé. Sabe o que ele está dizendo a Timóteo? Timóteo, eu achei que eu ia chegar aqui, e a vontade de Deus seria que eu chegasse com vida, mas eu cheguei vivo, mas preso. Eu achei que eu chegaria aqui, Timóteo, e todo mundo se alegraria, e eu me alegraria ao ver as pessoas. Então eu cheguei a Roma, não tinha alegria, mas o meu coração não está triste, ainda está alegre. Eu achei que eu chegaria aqui, ia me recriar com a igreja, ô Timóteo, mas isso não aconteceu. E o que aconteceu, Paulo? Você chegou a Roma? Cheguei no meu destino. Mas o que aconteceu aí? Eu estou preso aqui, minha morte está decretada. Mas a casa que eu estou, preso aqui há 2 anos, Timóteo. E quando ele escreve a segunda carta, 3 meses depois ele foi morto. Ele sabia que ia morrer, por isso ele disse: está prestes a minha partida. Mas durante 2 anos, enquanto ele estava preso, pés e mãos a uma cadeira em uma casa, com um soldado à direita, outro soldado à esquerda. Eusébio de Cesareia diz que a guarda pretoriana tiravam sortes e trocavam turnos, porque disputavam entre eles quem iria fazer guarda na casa do velho Paulo. E o relato de Eusébio é que os soldados saíam de lá e diziam: eu não sei o que acontece aqui, mas quando ele começa a falar do seu Deus, e com ele fala em outro idioma no qual não entendemos, a nossa alma queima como palha seca em dia de verão com fogo ardente.
Aleluia. Toda a guarda pretoriana ouviu de Jesus nas dores de Paulo. Ele queria chegar em Roma na vontade de Deus, com alegria, e recrear-se. Mas Deus disse: o seu destino vai acontecer, mas você não está isento da dor. No meio do seu destino, as dores vão promover o acesso das pessoas até mim. As suas dores promovem o acesso das pessoas à sua volta ao Criador. Então, quando as dores vieram ao nosso corpo, ao invés de reclamarmos e dizermos: ó Deus, miserável homem que sou, tu me esqueceste, deveríamos olhar para ele e dizer: Senhor, qual é o propósito dessa dor? Pois a minha vida é vida de propósito. Então Deus, que é perito em dar respostas, e você pode fazer as perguntas que quiser, certamente Ele vai te direcionar e dizer: olha, a minha vontade é essa, mesmo que não seja de acordo com o que você imaginava ser. Nenhuma dor daquele que vive para o Senhor é sem propósito, porque todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Coloque a mão sobre o ombro de quem está perto de você. Diga-se as suas dores, ainda que você não saiba, mas elas estão contribuindo para que alguém ao seu lado possa crescer e se aproximar de Jesus. Tem gente que não tem um hábito de orar, mas por causa da sua dor, ela está orando por você, e Deus está se agradando desse relacionamento que ele nunca teve com essa pessoa, mas por causa da dor de outro, uma fogueira está se acendendo. Sabe, não nascemos para sofrer, mas Deus usa o nosso sofrimento em prol dos outros, porque Ele sabe que, como eles, podemos não alcançar as promessas, mas vamos morrer crendo nelas. Podemos até não chegar a Roma do jeito que gostaríamos, mas vamos morrer crendo que chegaríamos. Podemos até não chegar a Canaã como imaginávamos que chegaríamos, mas vamos morrer crendo na promessa de que vamos chegar. É por isso que eu termino essa noite lhe dizendo o que Paulo disse à igreja aos Filipenses: eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da minha soberana vocação em Cristo Jesus. E no capítulo 4, verso 11, ele diz: porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei ter em abundância, mas também sei padecer necessidade. Sei conviver com a fartura, mas também aprendi a padecer a fome. Pois estou certo que em todas estas coisas e em Cristo eu sou mais do que vencedor. Então no verso 13 ele prossegue e diz: pois certo estou de que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele está dizendo: a minha dor não me rouba a fé nele. A minha dor
não me furta a esperança nele. A minha dor não me tolhe a alegria nele. A minha dor não me arranca do meu destino. A minha dor não vai mudar a minha toada. A minha dor não vai mudar a minha crença. A minha dor não vai mudar o meu foco. A minha dor não vai me impedir de chegar no que Deus planejou. A minha dor não vai me tirar do propósito.